Não para, não para, não para, não para, não para, Lucemara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucemara. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da federal. Esses são os parceiros e o japonês da federal. Sabe essa música deles, né? Que foi sucesso, o japonês da federal. Você lembra, John? Não, né? Ela lembra o nome de amor. Disso aí. Eu quero a Areta, todo mundo já viu a Areta na primavera, falamos um pouco da vida dela, é uma atriz incrível, apresentadora, modelo, dubladora, ela é tudo de bom, né? Ela fez Chiquitita, não sei se vocês lembram, o sucesso dela, inclusive, foi na Chiquitita, começou com 5 anos, e eu estou aqui com o teólogo Simval Filho, que aliás foi nosso colega no SBT. Você acredita? Eu fiquei sabendo agora, eu não sabia. Tá tudo bem, ele faz revistinhas em quadrinhos, não é isso? Isso mesmo. Como é que é o seu trabalho? É prazer falar com vocês, Simar, com todos vocês. Eu tivesse prazer. Tem que ser. Eu há muitos anos já eu tenho uma editora de produtos cristãos que trabalha com a cultura pop e o cristianismo. Né? Nós fazemos a ponte da cultura dos nossos tempos com os valores e os princípios da fé cristã. Um desses materiais que eu estou te presenteando agora é o Devocional Turma da Mônica, né? Nós lançamos ele há pouco tempo, há poucos meses, e ele é um material que traz os personagens da turminha da Mônica, que é o mais querido do Brasil, contando as histórias da Bíblia e os valores da Bíblia. Então é um ápice aí de algo que a gente já vem fazendo há alguns anos. Nós temos a Bíblia em quadrinhos, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, tudo que vocês possam imaginar, livros, falamos dos super-heróis, a gente está aí naquela tensão com vocês sobre os Vingadores, o que vai acontecer. Então a gente consome cultura, fala sobre cultura, entende, interpreta a cultura a partir da nossa ótica. Entusiasmado, mas tem que ser, né? Pra dar certo. Tá bom, Silvio. Vai participar hoje do nosso bate-papo, porque hoje nós vamos falar sobre poliamor. Sabe o que é isso? Eu sei. Vai saber agora. Eu vou falar com o Birrell e com a Tui. Acertei, né? Eu sei que tem um Y, né? Tudo bem, Tui? Tudo bem, Del? Tudo ótimo. Quanto tempo vocês já estão casados? 7 anos. 7 anos. Mas morando junto mesmo? 3 meses só. 3 meses. Vocês casaram por casar? Como é que foi? A gente se dando papel porque ela estava entrando na faculdade, ela estava concorrendo para a Uni, a nossa renda passava um pouco, mas se a gente juntasse a nossa, não passava. Aí, como ela queria estudar, eu queria ajudar, e a gente estava junto, a gente tinha pouco tempo. Tinha um ano mais ou menos que a gente estava junto. E vocês se conheceram onde? Uma balada na Robusta, aqui no centro de São Paulo. Muito dia que chamava Inferno Club, infelizmente fechou. Olha o nome, que legal. Não, mas desculpa. Mas na real, assim, a gente se conheceu às 5 da manhã, super bêbado, super sabido. Quem Casaram vocês, Quem né? disse que amor balada não tem Não, e foi possibilidade, assim, né? de minha parte foi amor à primeira vista, eu não vou falar por ela, né? Não, de mim não. Mas se conheceram assim, vocês casaram já também. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Mas nós vamos falar muito mais sobre isso, porque vocês defendem o poliamor. E aí, para vocês, galera do bem que não sabe, eles têm muitos seguidores na internet, eles têm um YouTube onde eles falam de amor, onde eles falam de amor e amor, nós vamos saber já já. Deixa eu conversar um pouquinho com meus amigos macheiros aqui, que eu estou morrendo de saudade de vocês. Vocês não sumam, eu já falei, uma vez por mês, outra semana, 15 dias. Falaram isso, né? Vai ser. Você vai ser gente de 16? Isso aqui, ó, não pensa Não é coisa dos outros, não. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo, graças a Deus. Muita sátira? Muita. Qual mais recente? Vocês não me falam que Bolsonaro. Então, eu vou ter que voltar um pouco à vida. A gente fala, mas é legal até você falar disso, porque a gente está vivendo um momento de redescoberta do humor político. Todo mundo está voltando a falar de humor político com mais liberdade. É lógico que a gente está tirando sarro do Bolsonaro agora, apesar de você Porque, na verdade, tem que pensar que a gente diga isso. A consciência da política está voltando. E muito tempo a gente, os editoriais de humor, eles reservavam isso, não deixavam as pessoas falarem dos outros governos, o pessoal do PT, o pessoal que era mais de esquerda. E hoje abriu essa caixa de Pandora, todo mundo pode falar o que quiser de política, e eu acho isso muito legal, e era inevitável
que a política também fosse tratada de forma mais aberta no humor, já que começou a fazer parte do nosso cotidiano de forma tão agressiva até, né? Hoje a gente fala de tudo tem política. E com vontade, né, de fazer, porque você lembra antigamente quando a gente ia votar, aí você dizia assim, ai que saco, né, de votar. Eu acho que eu vou viajar. bem isso. Ia viajar e desfilava. Não estava aqui. Agora não. A gente está passando. Eu quero votar no urno. A gente está passando para a fase agora, eu acho, de entender o que significa isso. Porque ninguém tinha interesse antigamente, passou a ter, e agora a gente precisa estudar mais, saber mais o que significa. E agora para vocês, porque galera, eles são peritos nisso. Não tem melhor. Essa da Dilma pedalando, eu amo. Essa música a gente fez na época que estava começando a discutir pedalada fiscal, porque eu tenho uma teoria, por exemplo, de que colocaram isso no dia a dia da Dilma da bicicleta exatamente para confundir a galera e todo mundo pensar que estavam falando de pedalada fiscal, que a pedalada que não queria que ela desse era das bicicletas. Na verdade, a gente não Não, nada a ver. Ela pedala e acha que é artista. Tira O que onda. vamos cantar agora? Podemos fazer aquela lá. Então, o Thiago, fazia tanto tempo que a gente não vinha aqui que o Thiago até aprendeu a cantar já. Ele vai cantar agora. Vai falar depois. A gente menos ele falou que aprendeu. Essa música a gente fez, na verdade, porque essa foi uma das frases mais faladas do ano passado, talvez pela ocasião ter sido tão inusitado o momento em que ela foi falada e no ambiente que ela foi falada. Então, você vai ouvir, você vai saber. Meu Deus do céu. O som de Gomes começou o seu discurso e todo mundo prestava atenção. Ele dizia que desculpas acontecem só quando alguém pede perdão. Estava indo mais ou menos bem e sua fala já estava quase ao fim. Mas de repente o Cid Gomes gastou o seu latim e pra galera ele falou assim: tá preso, babaca, vai ter a culpa minha vida que se parar. Tá preso, babaca, vai ter a culpa minha vida que se parar. Aprendeu mais ou menos. Sentiu uma certa pressão, né? Aprendeu. Muito bom. Os machetes são muito bons, né? Obrigado. Vamos botar um papinho agora na história com o Biel, para ver como é que tudo começou. Como que tudo isso começou na cabeça de vocês? Como é que pintou a ideia de você passar isso para frente? Como pintou? Eu comecei com o canal porque eu era funcionária pública e nas horas vagas eu era fotógrafa de ensaio sensual. E eu percebi que as mulheres simplesmente não entendiam sobre sensualidade, muito menos de sexualidade. E eu já era blogueira, então eu falei, vou Mas criar você um blog. percebeu isso nelas pela postura, pelo comportamento? Como Pela foi? conversa. Qual é o tipo de conversa que você achou que não era legal? De não saber fazer algumas práticas básicas sexuais, que eu com 18 anos, eu tinha acabado de perder a virgindade, eu sabia fazer e elas não. E aí eu falei, tá, tem alguma coisa meio errada, elas têm vergonha de fazer algumas coisas, elas não estão felizes no relacionamento porque não fazem certas coisas. E eu falei, eu vou criar um blog. E aí pro blog veio o canal, e era só meu inicialmente. Só que alguns assuntos masculinos eu falei que eu percebi que eu simplesmente não ia conseguir tratar, e eu pedi pro Biel ir pra frente da câmera. E o primeiro vídeo que estourou, nosso, já estávamos nós dois. E aí foi indo, e a gente já começou a ser conhecido como Tu e Biel, e ficou. E aí a gente começou a falar mais de sexualidade, mais de relacionamento, mais de autoestima, e aumentando a quantidade de vídeos cada vez mais. Sim. Eu acho que é importante a gente não colocar uma tarja de é assim. Ela pode ser assim, pode ser de muitos outros jeitos. Esses pequenos acordos nascem conforme o relacionamento vai nascendo. E, por exemplo, questão de ciúmes, questões de quem pode ficar com quem, como, quando. Tudo isso vai porque, por exemplo, alguma coisa pode me incomodar, mas pode não incomodar tu e uma outra pessoa. E aí tudo isso tem que ser conversado, tem que ser falado abertamente, sabe, da forma mais transparente possível, para que não haja dúvidas e que ninguém fique magoado. Na verdade, a gente prega isso até para as relações de duas pessoas, porque a gente acha que tem essas regras aí nas entrelinhas, nenhum fala nada, o outro também não fala nada, e aí que vai surgindo as brigas. Então, os ciúmes têm que ser debatidos, as coisas que incomodam, os limites têm que ser debatidos. A gente defende Falando em regras. ciúme,
Não tem ciúme, de repente, olha, você está beijando outro cara, de repente não é com um entusiasmo que ele ainda não tinha visto, é um entusiasmo maior, você se empolgou, porque se empolga, né? De repente pinta um cara que você se empolga. Rola ciúmes, mas a gente é muito bem resolvido com ciúmes. O que é de ser bem resolvido? A gente conversa sobre e passa. Tipo, os ciúmes passam. E segue o baile. Sim, tipo, fiquei triste. Agora eu vou tomar um suco, pronto, acabou. Não Por vou mais exemplo, triste. já Ciúmes é aconteceu dela ter ciúmes de uma pessoa e a gente ficar meio assim, falando, ih, mas por que você tá com ciúmes no quê? E depois a gente percebeu que a desconfiança dela realmente batia e que a pessoa estava tentando separar a gente, estava tentando minar nosso relacionamento. É por isso que é importante conversar sobre. Nós temos uma regra que o nosso relacionamento nasceu primeiro, ele existe há 7 anos, então nós vamos ficar juntos independente de qualquer coisa. Então, se alguém passar pela nossa vida, tem que se encaixar em como a gente já está vivendo. A gente tem uma vida doida, pensa, eu faço facul, temos um canal, temos várias coisas acontecendo, então cada hora a gente está num lugar, cada hora a gente está de um jeito. Então, a pessoa tem que meio que acompanhar essa batida acelerada. E quando, já vou perguntar aí agora, e quando é uma coisa comum, olha, vamos ao cinema só, ninguém vai fazer sexo, vamos no cinema, vão todo mundo no cinema? Depende, se eu gostar do filme eu vou, se eu não gostar eu não vou. A gente tinha Digamos uma que o filme regra- seja ótimo, um Aquaman, vai. A gente tinha uma regra que Vamos 3 ou não? os 3 votavam e se 2 queriam alguma coisa, o terceiro tinha que ir também. E os 3. Só que E se o um terceiro que não quer ir embora, quer ficar e ele quer ir embora, como faz? Ele vai e o outro fica? É a mesma coisa que numa relação a 2. Tipo, se o seu parceiro te chama pra ir no cinema, você não tá muito afim do filme, mas você tá afim da companhia. Então é muito tranquilo, assim. Exatamente a mesma coisa que a 2, só que com a possibilidade de ter uma outra pessoa, ou mais uma pessoa, quantas forem. Nós nunca tivemos experiência de nos relacionarmos a longo prazo com mais do que uma pessoa, sempre foi uma pessoa só. E a gente ia pro cinema de mão dada, a gente adorava sair junto. Era estranho um pouco, a gente ficava com medo na rua. A gente já quase apanhou. A gente já quase apanhou na Paulista, embaixo do Bom Livro do Credo, Márcio. por quê? Porque a gente estava de mão dada, porque a gente existia, basicamente por isso. Agora, existe essa possibilidade, que vocês não me responderam, existe essa possibilidade de você chegar para ele e dizer, olha, eu conheci um rapaz bacana, dá para ir junto com a gente, tal, tal, e ele falar, vamos ver se é legal, Os tal. amigos dele, no começo do relacionamento, eu chegava pra ele e falava, tipo, ó, seu amigo é tão bonitinho, você podia, né, me apresentar melhor. E ele, A gente chamou pra comer uma pizza, vamos lá comer uma pizza lá em casa? Ah, você perdeu o ônibus, que pena, dorme aí. E aí vai, entendeu? Fala, Thiago, tá louco fazer uma pergunta. Normalmente, vocês se relacionam com pessoas que entendem isso ou elas não necessariamente praticam ou compreendem na totalidade essa relação de vocês e a outra? Vocês juntam com outros casais? Fala, vou juntar todo mundo, só pra comer minha pipoca tá bom, a vamos no cinema. gente não gosta muito de troca de casais, porque vira 2 sexos normais e normalmente o casal está interessado só no sexo. Só o sexo pra gente é muito vazio. A gente curte uma conversa, a gente curte uma pizza, não tipo ir todo mundo para um hotel e acabou. Isso pra gente não é legal. Sabe aquela pressa de tirar roupa, tá ligado? Não, com a gente não rola. Agora a gente só curte ir pro motel se a gente consegue ficar 12 horas com a pessoa, a gente brinca. E essa questão de se relacionar com as pessoas que conhecem, a gente sempre se relacionou com pessoas que estavam iniciando, mas que tinham um certo entendimento. Mas o nosso ex era totalmente monogâmico e gay. E ele se relacionou com os 2. Então foi totalmente fora da casinha. Foi um amor surgir mesmo. As pessoas falam muito da putaria, do sexo, e só surgiu amor. É porque eu tenho uma regra, nunca tenho participado disso, não estou falando muito, que é mais. Mas existe uma regra aí que assim, que não pode ser conhecido com gente conhecida, assim, essas galera não é muito legal. Muita gente fala isso. Fala isso, né? Mas pra gente não funciona, porque a gente gosta da amizade. Assim, a gente gosta do bate-papo, a gente gosta de conhecer um pouco mais dos gostos da pessoa. Senão vai virar aquele sexo padrão que todo mundo acha que tá legal, mas que no final não tá tão legal assim. Tipo, a conversa gera mais intimidade. E o sexo pra gente não é o foco. Por exemplo, a gente pode sair para um motel e de repente alguém fala, ó, não tô confortável. E tá tudo bem, se a pessoa não tá confortável, eu não tenho que obrigar ninguém a nada. Sabe, a gente preza pelo bem-estar e o conforto de todo mundo. Então, enquanto todo mundo estiver falando, tô bem, tá tudo bem. E a gente é bem contra casais que forçam outras pessoas a quererem aquele momento. Então, Tinder tem vários perfis de casais, né?
E a gente tem um perfil de casal lá e o nosso foco é conversar com as pessoas, se acontecer alguma coisa, aconteceu, senão vamos beber uma breja. E todas as pessoas que saem com a gente falam que se sentem desconfortáveis com outros casais, porque eles já começam a mandar nudes, já querem ir direto pro sexo, querem algo muito rápido. E a gente não tá com pressa para transar, a gente quer tipo, conhecer a pessoa, a gente quer ter uma relação de amizade com a pessoa. O sexo por sexo é muito vazio. Dura muito pouco tempo. Entendi. O Simval Filho, que é um teólogo amigo, como que você vê essa situação, esse poliamor? Como que você vê? Como que é na sua cabeça? Bom, primeiro a gente tem que partir das visões de mundo, né? A gente tem uma cosmovisão cristã. Nossa visão de mundo é diferente. Ela é baseada naquilo que a gente crê que é a palavra de Deus, a Bíblia, que é a verdade, né, para nós. E no tempo que a gente vive hoje de pós-modernidade, essas situações que eles descreveram são, entre aspas, normais, porque são da liberdade individual de cada um. Né? Então, você é um indivíduo, você é adulto, você respeita o outro, você gosta do outro, você faz o que você quiser. Porém, a gente crê que não a verdade da palavra de Deus, a Bíblia, não é relativa. Para nós, ela é a verdade. Logo, eu tenho que me basear minha conduta de vida, os meus comportamentos, as minhas escolhas, a partir dos princípios e dos valores que a Bíblia traz, que a gente crê que Deus orienta para o ser humano. Então, a partir disso, eu posso dizer o seguinte, que Deus ele é um criador do universo, ele criou a sexualidade, ele fez o homem, fez a mulher, com a sua capacidade de se reproduzir, de ter prazer. A sexualidade vem de Deus, mas ele também estabeleceu princípios e valores para que essa sexualidade fosse exercida da maneira plena, da maneira mais agradável, da maneira mais verdadeira, pura, intensa e todos os adjetivos que você possa colocar possível. E essa a maneira de Deus é o relacionamento monogâmico e entre o homem e a mulher. Não tem outra resposta, a gente pode simplificadamente é isso. Deus ele criou o homem e a mulher para um relacionamento monogâmico de casamento e nesse relacionamento ele faz as coisas todas perfeitas acontecerem. Deus ele fala na Bíblia que o amor do casamento entre o homem e a mulher é mais forte do que a morte. Então, para vocês entenderem a intensidade do que Deus ele coloca como um relacionamento saudável e verdadeiro. A gente crê, segundo a palavra de Deus, que as outras formas de relacionamento são escolhas de cada um, a gente respeita, a gente ama todo ser humano. Eu sempre digo que cristão intolerante não é cristão, né? É outra coisa. Ei, Aneta, o Lulu Santos fala isso na música, que toda forma de amor vale a pena. Exato. Você pensa assim? Penso, absolutamente. Bem. Eu acho que muito foi a sociedade que criou, na verdade, né? Eu escuto eles falando e vejo que se trata de questões de um relacionamento normal, por exemplo, como um casal, um homem, uma mulher, ou dois homens, enfim, que onde não tem diálogo, onde não tem verdade, onde você não consegue se abrir, dizer tudo que você deseja, entender tudo que o outro deseja, não existe uma felicidade plena ali. Exato. Então eu acho que o que vocês fazem, existe tudo isso e existe uma abertura a viver isso com outras pessoas também. E eu acho que a partir do momento que os dois estão plenamente de acordo, tá tudo certo. O que não é legal é quando tem alguém que não está confortável e se entrega a isso meio que para fazer a vontade do outro sem se sentir pleno, né? Mas eu acho que a partir do momento que todos têm clareza da situação e aceitam aquilo e querem aquilo, eu acho que tá legal, eu acho que tá tudo certo. Eita! Mas é isso, assim, Olha, todo eita. mundo de acordo? Então, legal, então vamos embora, né? O que não dá é pra forçar a barra, né? Isso aí é Sabe o que verdade. nós falamos no pequeno? Eu acho que o que é legal também é o que é combinado na cara, né? Exato. Porque você pode não ter o conforto de fazer ou não fazer outra coisa só para agradar o outro, mas pode fazer outras coisas escondido exatamente porque não tem Porque não se a abre, franqueza não é verdade, com o seu parceiro. exato. E pra mim, essa é a fonte da traição. Pra mim, essa é a fonte da infidelidade. Porque assim, é besteira a gente falar que a gente não vai olhar para outras pessoas na rua, que a gente não vai ver um cara bonito, uma mina bonita e que a gente não vai olhar, não vai se interessar. Eu brinco com ela, sabe? Vindo pra cá mesmo, a gente viu um cara muito gato no transporte. Eu olhei e falei, cara, que gato. E ela olhou e a gente começou a brincar com essa situação. Eu acho que eu poder ser quem eu sou plenamente, eu sou totalmente transparente perto dela. Então, cara, isso é uma diferença muito grande. Maravilhoso. Sim. Muito bom.
E tem muitas pessoas que criticam a gente e traem a esposa. Isso Aliás, são os que mais criticam, né? Sim. É. Não, eu acho que a gente não deve criticar. Eu acho que cada um sente de uma forma, né? Eu já não sou um pouco assim. Eu já sou daquela que... Não, eu também, assim, pra minha vida, não tenho esse desejo. Meu marido também não. Se tivesse um dos dois, talvez não estaríamos juntos, porque alguém não estaria feliz, né? Mas eu acho que quando duas pessoas que têm esse desejo se encontram e concordam com isso, é maravilhoso, né? Pra eles. Eu acho... Entendeu? I rest my case. Márcio, vamos pro break? Então vamos, vai. É cana pra lá, é cana pra cá. A cana tá na moda, mas é bom não enganar. Tem gente poderosa, com fama de bacana. Quem vai perder a força quando entrar em cana? Vem da roça, toma notícia boa. Essa campeã tá dando grana boa. Ninguém diz o contrário. Eu acho que esse era o país do futebol. Agora é o país da cana. É cana Pra lá, é cana pra cá. A cana tá na moda, mas é bom não enganar. Tem gente poderosa, com fama de bacana. Quem vai perder a força quando der em cana? É que programa melhor não tem com Lucimara Paris e sua galera do bem.